O capítulo 35, esse texto é uma poesia belíssima da graça de Deus. Estamos nessa série de mensagens, nesse primeiro mês do ano, intitulada Graça, a fonte de toda a restauração. A graça de Deus, a fonte de toda a restauração. E esse belíssimo capítulo 35 do livro do profeta Isaías, ele nasce, ele é a parte final. Na realidade, Deus começou a falar nesse período com Isaías a partir do capítulo 24. Então, as poesias, as profecias, elas não são capítulo a capítulo. Uma profecia como essa que nós estamos aqui agora, ela começou no capítulo 24 e ela terminou no capítulo 35. E ela vem de vários ais contra muitas nações, na realidade contra todas as nações da terra, especialmente contra a nação de Israel, que tendo o privilégio de conhecer a Deus de uma forma muito mais profunda, de ter a palavra de Deus, a Torá, de ter os salmos, enfim, de ter a palavra de Deus, tinha se esquecido do Senhor, tinha voltado as costas para Deus e estava vivendo na idolatria. E Isaías, ele está chamando o povo de Deus a retornar ao Senhor para evitar o que aconteceria 250 anos depois com Jeremias, o cativeiro babilônico. Então o objetivo de Isaías era acender fogo no coração do povo de Israel, de avivamento, de paixão por Deus. Mas ele vem falando sobre esses ais, sobre essa disciplina de Deus, e sempre vai intercalando Deus chamando ao arrependimento, denunciando o pecado e mostrando graça. Deus sempre faz assim. Deus sempre vai chamar a mim e a sua atenção, dizer: olha, você não está caminhando correto, isso aqui é pecado, eu não concordo com isso é inadmissível, eu sou o meu santo, não posso aceitar o que você está vivendo, aqui está a minha graça, aqui está o meu amor, o meu perdão, a minha bondade estendida para você. E ele termina, ele finaliza essa profecia aí de 11 capítulos, nesse texto do capítulo 35, que é um chamado à graça de Deus. Você vai ver Jesus nesse texto assim, de uma maneira extraordinária. Isaías está mais ou menos 800 anos antes de Jesus, e ele vai falar da bondade de Deus, da graça de Deus de uma forma surpreendente. Eu quero ler os 10 versículos com você desse capítulo. É um capítulo pequeno, mas é belíssimo. Diz assim o texto sagrado, Isaías 35, versículo 1: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se dissiparão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, a areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água de chacais costumavam viver. Crescerá a erva como canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado o caminho santo. Os impuros
não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os redimidos andarão por esse caminho, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, deles fugirão a tristeza e o gemido. Meus irmãos, que texto maravilhoso de esperança. Eu quero que você tome esse texto para você. Mas eu acredito que você conhece muita gente que está caminhando aí pelo deserto da vida. E eu acredito que você tem uma boa notícia para anunciar àqueles que estão perdidos. O deserto muda quando Deus se derrama sobre ele. Olha aí o versículo 1 e 2. Diz assim: o deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. O ermo aí é o desespero. Quando nós estávamos no Chile, nós estávamos no deserto mais alto e mais seco do mundo, o Atacama. E nós passamos uma semana ali, acho que 15 dias nós passamos lá. Irmãos, é muito complicado aquele negócio. E quando você olha o ermo, o que é o ermo? É quando você olha assim e não vê o fim. Aquilo, você perde de vista, o horizonte se abre e você não tem nada depois para ver. Isso é o erro, é o desespero. Você fala, eu estou perdido aqui. Para onde eu olho, eu só encontro o horizonte. E tudo é um deserto escaldante. O texto sagrado está dizendo que tanto o deserto, a terra seca, o ermo florescerá como narciso. É lindo porque no Atacama, sementes que estão na areia, vindas às vezes de outros lugares do mundo, com a chuva ou com umidade, ele floresce. Isso aconteceu agora no final do ano, nesse segundo semestre, do Atacama florescer. E é lindo, irmãos, porque você vê a vida naquele lugar onde não tem nada, só tem pedra, em alguns lugares areia, e pedra e areia, não tem mais nada ali. E você vê a mão maravilhosa da graça de Deus florescendo naquele lugar. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Aqui é uma figura de linguagem dizendo que o deserto vai gritar de alegria. A gente sabe que isso não é possível, mas é só para que você tenha uma imagem na cabeça de que haverá uma transformação tão profunda, há uma graça tão restauradora em Deus, que até o lugar mais inóspito do mundo, o deserto sequíssimo, um calor violento de dia, chegando a cair neve à noite, de mudança de temperatura abrupta do dia à noite, impossível de você viver naquele lugar de uma forma adequada. Meus irmãos, ver um local tão inóspito assim, gritar de alegria, mas não apenas o deserto gritando de alegria, mas as pessoas também fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Vejam, não apenas o lugar, a figura de linguagem do deserto florescendo e gritando de alegria, mas as pessoas também, e tudo tem um único motivo. Olha aí o nosso texto, final do versículo 2: eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. A vida, o deserto, ele é sempre comparado nos profetas com o estado de pecado, com o resultado do pecado, uma maldição. Então, o deserto ele sempre tem essa conotação nos profetas, é uma figura de linguagem que
mostra para mim e para você a morte, a desolação, aquilo que não tem vida, o local onde você não pode habitar e viver, não há como frutificar ali, não há como prosperar naquele local. Então, essa figura de linguagem ela é muito usada pelos profetas, e aqui está Isaías usando exatamente essa figura de linguagem. O resultado do pecado é essa desolação, o resultado do pecado é essa morte que se estabelece, e o deserto é isso. Perder-se no deserto não é apenas perigoso, mas é mortal. É mortal. Você não vai conseguir passar muito tempo ali. Ali não há como sobreviver por muitos dias, se você estiver naquela condição. E assim é o pecado, meus irmãos. O pecado é isso. O pecado é esse estado que, aonde se estabelece a morte, está ali. Ele destrói relacionamentos, ele acaba com você mesmo, com o próprio indivíduo, ele acaba com a alma, ele destrói e mata o relacionamento com Deus, ele quebra e danifica os relacionamentos, ele vai acabando com tudo, ele vai desolando tudo que está à sua frente. Tudo que o pecado toca, ele destrói, ele mata, ele corrompe. Então, o deserto tem essa figura de linguagem de expressar o estado do pecado. E é exatamente isso que Isaías está fazendo nesses capítulos anteriores. E quando nós olhamos o mundo em que nos encontramos, nós vemos aí guerras, nós vemos violência, nós vemos pessoas acostumadas, a humanidade acostumada com essa ideia da corrupção, da imoralidade, da idolatria, e a pior parte do deserto, que é algo assim, que é a parte mais mortal do deserto, é a religiosidade. É quando alguém acredita que está com Deus, mas está muito longe dele. A religiosidade é exatamente isso. E não há nada mais mortal que isso, queridos, que você pensar que está perto de Deus, por causa daquela religiosidade que você vive. Aquilo te dá uma sensação: não, estou bem, eu oro, eu leio a Bíblia, de vez em quando eu vou no culto, eu tenho um título de cristão, eu estou na igreja há tantos anos, enfim, ou eu nasci numa igreja, eu nasci num berço cristão. Então, toda essa sensação, ela traz para você uma falsa segurança de que está tudo bem com você, enquanto você vai caminhando cada vez mais para longe de Deus, trilhando no deserto o caminho do pecado. George Winterfield, ele era um anglicano no século XVIII, e ele viveu exatamente nessa situação. Ele viveu exatamente nessa condição, em que ele nasceu num lar cristão, desde pequeno ouvindo as escrituras, de família crente, enfim, e aquilo tinha tomado a Inglaterra, aquilo tinha tomado a Europa, aquilo estava invadindo os Estados Unidos, assim como hoje acontece, dando aquela sensação de que não está tudo bem, está tudo tranquilo, e as pessoas estão em seus pecados, na morte, no deserto, longe de Deus, tentando tirar Deus da sua própria consciência. E mais que nunca, um dos países mais religiosos do mundo é o nosso, onde as pessoas oram, onde as pessoas se dizem cristãs, onde as pessoas têm fé, e a palavra fé é muito usada, o importante é ter fé, e toda essa ideia mística, totalmente contrária ao Evangelho, está presente na cultura, e parece que está tudo bem, que todos estão perto de Deus, e que está tudo legal, que está tudo tranquilo. Mas quando você olha para a vida das pessoas, a morte, o deserto, nas famílias, na sociedade, e o que nós precisamos é nos voltar para Deus, é nos voltar para o caminho, como o texto vai falar, que é o caminho santo, o caminho de Deus. Israel dizia exatamente isso. O povo de Israel: nós somos o povo eleito, nós somos o povo amado por Deus. Deus fez uma aliança conosco. Os nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Deus os amou e fez uma aliança com eles. Nós estamos bem,
Eu tapo os ouvidos quando vocês oram. Eu não posso ouvir, eu não posso aceitar a associação de coisas sagradas com uma vida de pecado. Então, Deus não basta no povo de Israel, porque isso está levando o povo de Israel na direção da própria destruição deles. Eles estão no deserto acreditando que estão vivendo ao lado de Deus. Isso, meus irmãos, é mortal. E Deus está alertando através dos profetas, mas eles estão cegos, eles não querem ouvir o que Deus tem para dizer. Mas o chamado aqui do Senhor é um chamado de graça, de misericórdia, de uma experiência real, verdadeira, intensa, poderosa, como diz o texto. Eles verão a glória do Senhor. E o esplendor do nosso Deus, quem experimentou isso foi o próprio Isaías no capítulo 6. Ele viu o Senhor da glória, como vai dizer João em seu evangelho, que Isaías viu a Jesus em glória. Ele viu o Senhor Jesus, aquele que está sentado no trono, no capítulo 6 do livro de Isaías, é Jesus. Ele viu o Senhor, diz João, que Isaías viu o Senhor da glória. E assim, meus irmãos, essa experiência vai romper com esse ciclo do pecado, essa experiência maravilhosa da salvação, desse encontro com Deus, dessa realidade de Deus em minha vida, de Deus em minha vida. Não apenas Deus ser um nome, ou eu ter um histórico, ou eu ter uma série de regras, ou de atividades religiosas. Não é isso. O Evangelho é essa presença de Deus derramada em nós. O deserto floresce porque Deus se derrama no deserto. Ele se derrama sobre nós. Ele cai sobre nós. Sua glória vem sobre nós. O próprio Isaías vai falar isso lá adiante, no capítulo 63. Ó, se pendesses os céus e descesses, como quando o fogo queima os gravetos e faz ferver a água, então a nossa alma seria salva. Isaías tem a sede da presença de Deus. Ele vê que não há nenhum outro jeito. Deus tem que vir. O Emanuel tem que descer do céu e entrar na nossa vida, na nossa história. E é isso, meus irmãos, que vai mudar tudo na sua vida e na minha vida. É isso que vai mudar tudo nas nossas famílias. É isso que vai mudar tudo nessa sociedade. Não simplesmente o nome, o título, a placa dizendo eu sou cristão. Não. Esse encontro com Deus. Eles verão a glória do Senhor. Esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Oh, meus irmãos, a glória, quando você vê essa palavra glória na Bíblia, ela significa que todos os atributos de Deus, tudo que Deus está nessa palavra. É a mesma ideia quando ele diz santidade. Santo, santo, santo ao Senhor. Santidade são todos os atributos de Deus em uma só expressão. A majestade também tem essa ideia, é a menos usada na Bíblia, mas quando é usada tem exatamente essa conotação de majestade, onde a pessoa de Deus, tudo que Deus é, seu caráter, sua santidade, sua perfeição, onipotência, sabedoria, tudo que Deus é, todos os seus atos de justiça se reúnem naquela expressão, naquela palavra. E glória é exatamente isso. A glória de Deus é exatamente a expressão de tudo que Deus é. E o esplendor do nosso Deus, o texto vai mostrar que esplendor aqui é a manifestação, é aquilo que é visível. A glória é tudo que Deus é, e o esplendor é aquilo que Deus mostra para mim e para você. É aquilo que é possível que eu e você entendamos de Deus. E quando você olha o texto sagrado de Colossenses, no capítulo 2, a glória de Deus em Cristo habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. João 1,14, esse texto tão conhecido, vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a ideia de Deus descer sobre nós. Ele habitou entre nós, Ele veio, Ele saiu da sua glória, Ele se esvaziou e veio até nós. Isso é que faz o deserto florescer. É isso que arranca o pecador do pecado. Queridos, eu estava vendo um livro ontem. Eu achei esse título horrível, né? Mas foi muito bem colocado. Psicobobageira. Assim, um doutor psicobobageiro. Um autor está fazendo um doutorado dele em psicologia. Um cristão verdadeiro. Ele falou: cara, eu não posso fazer isso. Isso aqui é um engano. Ele não vai defender que a psicologia é de todo errado, tem sua funcionalidade e sua razão de ser. Mas você achar que a humanidade vai ser salva pela psicologia, pela filosofia, ou seja lá por que ciência, ou por que matéria for, ou pelo dinheiro. Como eu vi um cara comentando política, atrás dele tinha uma plaquinha escrita assim: fora da política não há salvação. Estamos perdidos, né? O que vai fazer agora? Imagine no cenário que nós estamos vivendo, internacional, o Trump invadindo a Venezuela, querendo bater no Irã, comprar a Groenlândia, esse negócio todo arrumado, a China com os cabelos em pé, a Rússia lá, aquele negócio todo bagunçado, e você vê a placa: não há salvação fora da política. Esse país está perdido mesmo. Irmão, se Deus não descer, não tem tecnologia, não tem dinheiro, não tem nada que Ele vai libertar o ser humano do pecado. Não tem nada. Estava pensando com um conhecido meu esses dias para trás. Ele falou: eu acredito no ser humano. O ser humano, ele pode melhorar, ele pode aprender. A gente tem que ser criativo. Então a gente pode ser melhor. Eu disse para ele: meu amigo, o problema, e ele estava defendendo em certo aspecto o comunismo, e eu estava falando para ele, o problema não é a ideologia, é o nosso coração. Nosso coração não, se você centralizar o dinheiro numa pessoa, num grupo, ele não vai dissipar isso da forma correta. Isso foi provado pela história. O problema está no nosso coração, disse para ele. Ele falou: não, mas eu acho que a gente deve acreditar na gente. Eu falei: já acreditar, deu ruim. Então, meus irmãos, se o Senhor não descer, se o Senhor não descer, se o Emmanuel não habitar com você e na sua família, se você não tiver um encontro verdadeiro com Deus, você pode fazer tudo na sua vida, você pode correr por todos os lados, você continuará no deserto, com um pequeno copo d'água, já vazio pela metade, achando que vai sobreviver a tudo isso. O que você e eu precisamos, o que as nossas famílias precisam, o que essa humanidade precisa, é da glória do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa: a história mostra para a gente que a humanidade não precisa de cristãos nominais. Os cristãos nominais fizeram guerras, oprimiram pessoas, invadiram países, sequestraram bens de pessoas, mataram pessoas, dizendo que era pela vida e pela fé. Eu quero dizer para você que a humanidade não precisa dessa gente, esses falsos cristãos, que simplesmente usam a fé, a Bíblia, como um escudo, um emblema para disfarçar as suas atitudes erradas. O mundo não precisa disso. O mundo não precisa disso. O que o mundo precisa é disso daqui. Eles verão a glória do Senhor. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa do Evangelho puro, genuíno e verdadeiro, e tão somente o Evangelho. Nada além do Evangelho, somente o Evangelho, a glória de Deus, porque no Evangelho que se revela a glória de Deus, a glória do Filho de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso dizia o Senhor com respeito ao Espírito Santo
capítulo 7, versículo 31. É aqui, quando rios de água viva fluem em nossos corações, que o deserto vai florir e gritar de alegria. E o resultado é que as mãos, olha versículo 4, versículo 3, as mãos frouxas, as mãos caídas, desvalidas, devem se fortalecer. 4 imperativos do nosso texto: fortaleçam as mãos frouxas, ok? Então esse é o primeiro imperativo aqui. A ideia de fortalecer aqui é a ideia de perseverar e obedecer. As mãos fazem, operam, trabalham. Então, quando a glória do Senhor vem sobre nós, nós devemos perseverar em obedecer, em continuar fazendo com as nossas vidas, com o nosso trabalho, com o nosso tempo, com tudo que temos, a vontade do Senhor. Então, fortalecer. Deus não nos quer ver desvalidos, mãos caídas, enfraquecidos. Essa não é a vontade de Deus. Pelo contrário, quando a glória de Deus vem, você é fortalecido. E é isso que o texto sagrado nos chama. Nós devemos, como Colossenses 1, capítulo 1, versículo 11 diz: e sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Veja onde a glória de Deus é a força. A força, Deus, ao derramar a sua glória sobre nós, o Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos concede a onipotência, para sermos fortes nele, sermos fortes por meio dele, sermos fortes para a glória dele. Então, fortaleça as suas mãos. E ele diz: firme os joelhos trôpegos aí, ou vacilantes. Então você é fortalecido, firmado, sólido, corajoso. É a ideia do texto. E os joelhos, as pernas aqui, a ideia da estabilidade. Então, você não está com as mãos frouxas, pelo contrário, está fortalecido, trabalhando para Deus, mas também caminhando em direção à vontade de Deus, firmado, sólido, corajoso em tudo o que Deus deseja. Deus não quer que você esteja estável, como Paulo vai dizer, levados por todo vento de doutrina, que vem daqui para lá, então você vai seguindo qualquer coisa que vai passando por aí. Meus irmãos, quantas pessoas estão sendo discipulados pelos algoritmos? Estão sendo discipulados pelos posts, pequenos vídeos do Instagram, do Facebook, das redes sociais. Quando você clica ali, aquele algoritmo vem e puxa o outro, daquilo que você viu. Por isso que quando você começa a ver comida, vai vir um monte de comida depois. Quando você curte um bolo, vai vir um monte de bolo depois. Quando você curte uma praia, vai vir um monte de praia depois daquilo. E aquilo vai puxando. Quantas pessoas estão lá? Clicam no vídeo, passam, permanecem um pouco mais de tempo naquele post ou naquele vídeo, começam a ouvir alguma coisa que não é o Evangelho. E ali a pessoa vai sendo discipulada, alimentada. E geralmente uma pessoa hoje, tempo médio de rede social, está em torno de 40 horas semanais, 35, 40 horas semanais. Uma pessoa gasta, e você vem me ouvir aqui 1 ou 2 vezes por semana, 1 hora. Quem vai ganhar? A Bíblia ou os posts que estão te alimentando por 40 horas? O que você está vendo? Sua fé está fundamentada em quê? Na palavra de Deus? Ou nesses posts que você está vendo, nesses vídeos que você está vendo? Você precisa parar e pensar no que você está fazendo. Não há como ser fortalecido, não há como ficar firme, não há como ser forte e prevalecer um coração desvalido, um coração oprimido. A ideia aqui do texto, versículo 4, digam os desalentados de coração, os oprimidos, ansiosos de coração, sejam fortes, não tenham medo. E aqui o quarto imperativo: não tenham medo, seja forte. Esse terceiro
esse terceiro imperativo. Isso é, você deve ter coragem, você deve prevalecer. Convicção. Convicção. Se a sua convicção não está fundamentada na palavra de Deus, ela está na areia. Se a sua vida não está fundamentada na palavra de Deus, você está edificando sua casa na areia. Quando a chuva vier e quando os ventos soprarem, vai derrubar, porque não está na rocha da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Porque está se alimentando daquilo que não é pão, está comendo aquilo que não é o verdadeiro pão do céu, as Escrituras Sagradas. Quando a maioria dos cristãos hoje lê mais posts do que a Bíblia, muito mais, essa fé está sendo alimentada por algo que na maioria das vezes é um grande engano. Não, eu já li aqui um versículo, não, eu já li um post aqui, eu ouvi alguém falar alguma coisa aqui, não, já fiz meu devocional, você não fez nada. E suas mãos vão ficar desvalidas, seus pés, suas pernas não vão ficar fortes, firmes, seu coração vai ficar desalentado e você vai temer, porque você não está com a sua vida fundamentada na rocha. Não tenha medo. O mandamento que mais se repete na Bíblia se repete nesse texto. Não tenha medo. É o quarto imperativo. Veja, Deus não quer você enfraquecido, Deus não quer você desencorajado, oprimido, nem temendo. Deus quer você forte. Isso vem por uma única coisa, não por palavras e chavões repetidos de psicologia positiva. Não, olha, tudo vai dar certo. Não, olha, acredita, manda energia aí. E tal, isso tudo é bobagem, é misticismo. O texto se fundamenta no final do versículo 2. Eles verão a glória do Senhor. Quando é que o medo vai da sua vida? Com a glória do Senhor. É na sua vida devocional diária, culto a culto que você vem para beber e se alimentar da palavra de Deus, essa vida de experiência profunda com o Senhor. Aqui está a fortaleza da sua alma, a fortaleza do seu coração. Eis aí, final do versículo 4, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês. Veja, é essa experiência, é essa realidade, é esse encontro contínuo, diário com Deus. Veja, ver a glória do Senhor. Eis aí está o nosso Deus, e vai chamar, o Senhor está aqui. Essa realidade de uma fé que se fundamenta num relacionamento de aliança e amor com Deus, de compromisso com Deus, de sua vida inteira estar confiada a Ele. Meu irmão, isso é que faz você não ter medo. Num momento de angústia, de temor, de doença, de sofrimento, de desesperança, de não ver nenhum facho de luz, está em total trevas. Ali, quando você olha para Ele e diz: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua presença, Senhor. Eu sei que eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui, mas eu sei que o Senhor está comigo, que eu sou Teu e Tu és meu, Senhor. E eu quero permanecer firme em Ti. Aqui, irmão, aqui o medo se vai, aqui seu coração se enche de paz e confiança, porque o Senhor, diz o texto, eis aí está o Deus de vocês, a vingança dele, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês, Ele vem para trazer a sua salvação. Então, o resultado dessa salvação, então, versículo 5, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as costas e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, a areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumavam viver. Crescerá a erva com canas e juncos. Meus irmãos, veja a presença dele, o Senhor está aqui, Ele veio para salvar, e quando Ele nos salva, é isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Aqui há tanto uma realidade espiritual
quanto uma realidade física. Quando o Senhor Jesus veio, Ele abriu os olhos dos cegos, literalmente, mas Ele também revelou o Pai Celestial, as realidades espirituais, o Evangelho, o Reino de Deus. Ele trouxe visão espiritual, compreensão espiritual. Aqui as pessoas estão vivas para Deus, e esse é o resultado da presença de Deus, é o resultado da presença gloriosa de Deus. Os olhos veem ao Senhor, os ouvidos ouvem ao Senhor, os lábios cantam ao Senhor, os pés correm, saltam de alegria diante do Senhor. Pessoas que estão vivas, essa é uma das evidências da salvação, essa é uma das evidências do novo nascimento, é que essa pessoa tem sentimentos de amor por Deus, ela tem inclinações de amor para com Deus, ela está viva para Deus. Deus é real para esta pessoa, ação para com Deus, não simplesmente de fazer algo para Deus, mas há uma ação em direção à pessoa de Deus. Amar a Deus, ver a Deus, ouvir a Deus, enxergar a Deus, sentir ao Senhor, correr para Ele, correr com Ele. É a presença de Deus. Ele vem para salvar vocês, é pessoal, não é algo distante, não é algo longínquo, não. Ele vem para salvar vocês. É o Deus que me salvou, é o Deus que está na minha vida, na minha realidade, na minha história, mudou o meu caminho, mudou a minha direção, curou o meu coração, mudou a minha mente, libertou a minha alma da escravidão do pecado, das trevas que me cobriam, da surdez, daquilo que me impedia de viver plenamente para Deus. Meus irmãos, isso é evidência da salvação, isso é evidência da presença de Deus em nossas vidas. Alguém, meus irmãos, que não tem isso, essa pessoa nunca foi salva. Você tem sentimentos por Deus, seu coração arde por Deus, há louvor espontâneo a Deus, você canta a Deus, você salta por Deus, seus olhos enxergam ao Senhor na palavra prazer, na palavra de Deus, em olhar para as Escrituras e ler e meditar, investir tempo, seu coração se inclina, algumas vezes, todos os dias, a emitir louvor, adoração, gratidão, ações de graças, naturalmente para Deus, onde você estiver. Se isso não existe, querido, você ainda está no deserto. Você ainda está no deserto. Porque assim é o estado da vida daquele que não foi salvo. Quando eu estava sem Cristo, eu ia orar. Eu vou ler a Bíblia. Olha, a Bíblia, puxa, é tudo para mim. Não queria nem saber da Bíblia. Eu nem pegava na Bíblia para ler. Eu não sabia nada da Bíblia. A não ser aquelas histórias que eu tinha ouvido. Mas não havia desejo, não havia vontade, não corria para as Escrituras. Não há adoração, não há louvor, não há gratidão, não há paixão, não há vida. Não fui salvo. Não há glória de Deus, não há presença de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Estão perdidos dentro das igrejas, simplesmente achando que a igreja é um clube, é um lugar onde você vem para, no lugar de prestar um culto a Deus, você vem para um grande evento. Só para um evento. É só um lugar para você tirar foto. E aí, tiro foto que eu estou no culto, tiro foto que fui aqui, fui ali, tal, não sei o quê. Tiro foto da ceia. Pare de ceiar. Para tirar foto, dizer, ó, estou ceando. Que sentido fazer? Eu vou fazer essas doideiras. E acho que não, isso é o Evangelho. Não. Isso não tem o Evangelho. Tem a ver com você. O texto mostra que quando Cristo vem, toda a minha vida tem a ver com Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele, são todas as coisas. A Ele a glória para sempre.
Amém. É isso que é o Evangelho. É a minha vida inteira para Ele. A minha boca que antes não cantava a Deus, agora canta a Deus. Canta o Senhor e é espontâneo. Fecha os olhos no culto, levanta as mãos, adora a Deus, de todo o coração declara o seu amor, a sua alegria a Ele. Entrega toda a sua paixão por Ele. Oh, meus irmãos, isso enche a alma. Isso é salvação. Isso, esse encontro diário com o Senhor. Isso é salvação. A glória de Deus está ali. Você quer a glória de Deus na sua vida? Isso. Todo dia, a presença de Deus. Cultivar a presença de Deus na sua vida, cultivar a vontade de Deus, cultivar o reino de Deus. E o resultado, pois águas arrebentarão no deserto. Parece que é uma explosão no deserto. Antes havia água no deserto, agora ele explode no deserto. As rochas estão se arrebentando e a água vai brotando, a areia escaldante se tornou em lagos, invadiu, encheu tudo, não tem mais deserto, tudo se tornou um grande oceano da graça maravilhosa e bendita de Deus. Não há sede, não há necessidade, não há escassez, há paixão por Deus, há alegria em Deus, há louvor a Deus, há desejos, anseios por Deus. Isso é o Evangelho, isso é a presença do Senhor. Essa terra seca se torna um manancial de águas, e onde havia os chacais, esses animais perigosos, agora cresce a erva com canas e juncos. E ali, diz o versículo aqui, ali haverá uma estrada. Como Deus é bom! Um caminho que será chamado de caminho santo. A coisa mais fácil que acontece para você no deserto é se perder. Primeiro porque você tem poucos pontos de referência. É a primeira coisa. Segundo que esses pontos de referência se movem. Por causa dos ventos, as dunas se movem de local. Uma duna que estava aqui, na semana seguinte, ou dependendo, no dia seguinte, ela já não está mais ali. Ou não é da mesma altura. Então, a coisa mais fácil para você se perder no deserto. Agora, o que Deus faz é que no mundo caótico, igual a gente está vivendo, sua alma agora já não é mais um deserto, mas dela fluem rios de águas vivas pelo Espírito Santo. Estão arrebentando em seu espírito e em sua alma as fontes da graça de Deus. Há um caminho para você no deserto. Deus é bom, Ele põe um caminho, Ele pavimenta o caminho, Ele sinaliza o caminho. De dia e de noite, ali está o caminho. Ali está o caminho, como Deus fez com o povo de Israel no deserto. De dia, aquela coluna de nuvem estava lá, e a mesma coluna de nuvem à noite se tornava uma coluna de fogo, iluminando o caminho e mitigando o frio do deserto. De dia, protegendo do sol e guiando, à noite, guiando e protegendo do frio. Aí está a mão do Senhor. Deus faz um caminho para você não se perder, para você não se desviar, para você não ficar desorientado. Para onde eu vou? O que eu faço? Qual opção eu tenho que fazer? Qual atitude que eu tenho que tomar na minha vida? Eu vou para a direita ou para a esquerda? Eu faço ou não faço o que eu estou desejando fazer? Aqui está o caminho, a palavra de Deus. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai sem por mim. A igreja é chamada de o povo do caminho. E é Deus que põe um caminho no deserto. E o nome desse caminho é Caminho Santo. Deus é santo. Você nunca vai caminhar com Ele na impureza. Olha o que diz o versículo 8. Seguido, isso é chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele. Os impuros
não passaram por ele. É um caminho de santidade. Queridos, não há como andar com Deus e viver em pecado. Você está se enganando. Você só está se enganando a si mesmo. Não há como viver com Deus se eu estou vivendo em pecado. O caminho é santo e impuro, não passa por ele. Deus não vai aceitar o pecado na minha vida, querido irmão, nem na sua. Nem na sua. Ah, não, Deus me entende. Não. Deus tem um caminho. E Deus não vai fazer um tortuoso por mim ou por você. Ele tem um caminho, e esse caminho é santo. E se você andar por ele, é o caminho da santidade. E a santidade não é algo exterior, é algo interior, primeiramente. Essa vida em que eu me pareço com Deus a cada dia. Deus é santo, santo, santo. E as Escrituras nos ordenam: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. É o caminho da santificação, da transformação. Uma nova vida em Cristo, uma nova criação em Cristo. Não dá para andar com Jesus e ser o mesmo de antes. Tudo tem que se fazer novo. Pastor, tudo não se fez novo. Então, você não está no caminho santo. Os impuros não passaram por ele, pois será somente para o povo de Deus. O povo de Deus tem um nome, um povo santo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, pertencendo somente a Deus, sendo dele, vivendo para ele e por ele. E quando você decide caminhar nesse caminho, você pode dizer: mas eu não sei se eu vou dar conta de seguir, eu não sei se eu vou dar conta de fazer aquilo que Deus está me chamando a fazer, a obedecer, a trilhar. Mas olha a esperança aqui, olha a bondade de Deus. Quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Mesmo que a nossa constituição seja de falhar, e a de todos nós é de falhar, porque todos nós somos imperfeitos. Mesmo ali, você não estará em trevas. Mesmo quando você não souber o que fazer, mesmo quando a tolice entrar no seu coração e você quiser tomar um caminho diferente, lá o Espírito de Deus, a palavra de Deus, lida e ministrada, vai falar para você, dizer: volte para o caminho. O caminho é esse, a vontade de Deus é essa para a sua vida. É o caminho santo, e mesmo o tolo não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os redimidos andarão por esse caminho, os que foram comprados de novo. A ideia de redimir é que você perdeu algo e agora você vai lá e torna a comprar. O Gael, essa palavra hebraica que você vê muito no livro de Ruth, né? O Gael, ele é o remidor. Aquela pessoa pertencia à sua família, aquela pessoa é o seu sangue, é da sua família, mas por dívidas ela se perdeu, ela se tornou escravo por causa das dívidas dela. Então o Gael, alguém da sua família, um parente próximo, que você vai ver traduzido na Bíblia, o parente próximo vem e paga a sua dívida e compra você de volta. Isso é redimir. Você pertencia a Deus, Ele te fez a sua imagem e semelhança, Ele te fez como filho, você se perdeu, mas o Gael veio até nós, o Emanuel, Jesus, o nosso parente próximo, o amor da nossa vida. Ele veio e pagou com o seu sangue naquela cruz o preço para você ser de Deus novamente. Por isso que o Evangelho não pode ser uma coisa distante, sem realidade, sem vida, sem comunhão, sem relacionamento. Quando Cristo te comprou com o seu sangue, Ele te comprou para você orar, para você ter comunhão com o Pai, para
você adorar, andar com Ele, ler a sua palavra, é uma realidade, uma vida com Deus. Não pode ser uma coisa assim, de vez em quando, ou quando der, ou é uma coisa que faz parte da minha vida, em qualquer, sabe, se não me atrapalhar eu faço, eu estou muito ocupado. Olha, eu não li a Bíblia hoje, eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando demais. Você não entendeu o Evangelho, querida? Você está vivendo paganismo. Você está vivendo a religiosidade. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é quando Deus é tudo em tudo na sua vida. Ele é o primeiro, Ele é o único, e Ele é o grande amor da sua vida, onde você vai amar de todo o coração. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não pode ser menos que isso. Menos que isso é só paganismo e religiosidade, misticismo. O Evangelho é isso que nós estamos vendo. Versículo 10: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, a alegria eterna coroará a sua cabeça. É belíssimo esse texto. Os resgatados, está vendo a mesma ideia do Gael? Ele te resgatou, Ele te libertou das correntes da morte e do pecado, Ele te comprou de volta. Você é resgatado do Senhor e você volta, e o seu caminho, esse caminho, meus irmãos santos, é um caminho que sobe, é um caminho que está em direção a Deus. Aqui você está vivendo no deserto, num caminho santo peregrino, andando em santidade, mas às vezes as mãos ficam frouxas, às vezes os joelhos balançam, às vezes o coração treme de medo, às vezes a ansiedade e a angústia vem. Fortaleça-se. Deus está te dando a glória dele para isso, a sua presença para isso, enchendo a sua alma, não deixando ela como um deserto, mas fazendo dela um manancial de águas, pelo Espírito Santo. Então, isso se tornará pleno, alegria eterna coroará a sua cabeça. Imagina isso, um gozo que não tem fim, uma alegria que não tem fim, uma paz que não tem fim, um relacionamento com Deus, como diz Apocalipse, eles o verão face a face. Você olhar a Deus, encontrá-lo. Meus irmãos, a gente quando está em adoração, louvor, seja de forma pessoal, na vida devocional, aqui na igreja, aquilo enche o nosso coração. Querido, você já foi para os freios, para as boates, alguns já beberam, fumaram, outros já foram além disso. Não tem nada, meus irmãos, não tem nada, não tem prazer nesta vida que se compare à presença gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem nada. No dia que você experimentar a presença dele, o mundo vai ficar cinza para você. Você fala, rapaz, eu pensei que eu estava muito divertido. Eu pensei que a minha vida, eu pensei que eu tinha encontrado a felicidade. Eu pensei que eu era alegre, que eu era feliz, mas agora eu encontrei o amor. Agora eu encontrei a paz, a alegria, eu encontrei essa alegria eterna coroará a sua cabeça. Se há gozo, amor, alegria aqui no deserto, imagina na glória eterna, uma alegria eterna coroará a sua cabeça. É tão extraordinário, é tão poderoso, que ele termina o texto com dois verbos militares. Ele vai dizer: ficarão tomados de júbilo e alegria. É como um exército vinha, cercava uma cidade, um país e tomava aquele país. Agora é meu, é minha propriedade. Haverá um júbilo tão grande, uma alegria tão grande, uma paz tão grande, que vai controlar toda a nossa vida. Vai exercer poder, domínio e controle sobre toda a nossa vida. Não há medo,
não a angústia, não é a raiva, a inveja, o pecado, não. É essa alegria santa, esse júbilo celestial, tomando conta da nossa alma, vencendo todos os inimigos, se apoderando completamente de todos nós, até que essa coroa de alegria eterna seja posta na nossa cabeça. E ele termina dizendo: e deles fugirão a tristeza e o gemido. Não apenas o júbilo, esse saltar de alegria, essa alegria extrema se apoderará de você, mas aí o outro verbo militar, você, essa alegria vai afugentar todos os inimigos, deles fugirão a tristeza e o gemido. Você não pode mais ser triste, você não pode mais entrar em sofrimento e angústia, porque isso não existirá mais lá. Deus, pelo sangue de Jesus, pôs em fuga todos os seus inimigos. Meus irmãos, que texto! Um povo vivendo em pecado recebe o convite desse Deus. Esse convite é para você cristão, que está no caminho, às vezes sentindo mais o deserto do que os mananciais de água. Às vezes sua alma é ressequida. Mergulhe no Senhor, busca o Senhor, enche a sua alma dele, diga: Senhor, rios de águas vivas vão fluir, Senhor, inunda minha alma, me tira da sequidão, não me deixe errar o caminho santo. Santifica minha alma, Senhor, santifica minha alma, mas que você também possa olhar para centenas de pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo no deserto, sem esperança alguma, nas mãos do leão, dos chacais e de animais ferozes, sem esperança nesse mundo, vivendo uma mera religiosidade, perdidos, sem desfrutar da glória da presença do Senhor. Que você possa pregar o Evangelho para essas pessoas, porque se existe uma coisa que vai impactar e que sempre impactou os não crentes, é a maneira como a igreja, o cristão verdadeiro, atravessa o deserto. Meu Deus, devia estar sofrendo, devia estar passando muita situação complicada. Continua alegre, continua feliz, continua buscando o Senhor, às vezes lágrimas, adorando a Deus, fiel ao Senhor, no caminho santo, sem se desviar dele. Como você atravessa esse deserto assim? Então você vai dizer: a glória do Senhor, a glória do Senhor está em mim e está sobre mim. Vamos orar. Feche seus olhos, querido irmão. Que texto fantástico, extraordinário esse texto para mim e para você. Obrigado, Senhor.